Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Voltamos então aqui à série de episódios Stock do Mês. Antes de mais, pedia-vos que gostassem do vídeo e deixassem um comentário sobre aquilo que pensam dos stocks do mês, se não concordam com as ideias, se conhecem outras empresas no setor que façam mais sentido. Comentem, até me dá ideias para um próximo vídeo e até para fazer algum stress testing com alguns inputs que vocês possam dar sobre algumas das empresas que eu falo neste episódio. Bem, mas sem mais demoras, vamos ao vídeo. Bem, antes de mais, para começar, quero falar um bocadinho sobre os estoques do mês anterior. Foi o primeiro mês do ano 2021 em que nós começámos aqui esta série de episódios outra vez. Portanto, falámos em CBOE. A CBOE subiu cerca de 20% ou 17% desde que mencionei o vídeo. O Facebook também, apesar de ter estado em quebra em linha com o resto da tech, neste momento já está no verde em relação à altura em que foi mencionado no vídeo. Claramente existia ali um gap na valuation entre o Facebook e as outras Big Tech, aliás, as outras Mega Tech, Mega Cap. Na altura até falei sobre a questão da Tesla, a possibilidade da Tesla poder ter de haver uma convergência entre as valuations do Facebook e da Tesla, simplesmente porque eram as duas Mega Caps e uma estava claramente undervalued em relação à outra. Portanto, o Facebook também teve uma boa performance e depois tivemos a CD Projekt Red, que mais uma vez continua no seu carrossel, com grandes altos e grandes baixos, mas sendo que a tendência tem sido para cair. É verdade que a empresa está numa situação complicada. O título que eles tinham a monetizar, ou o grande título que eles tinham para gerar receitas este ano, acabou por ser um flop, como se costuma dizer, mas nem tudo está perdido, os ativos estão lá. Bem, já falei sobre isto neste vídeo, recomendo que vejam. Não só o dos stocks do mês passado, mas também o vídeo sobre a CD Projekt Red que eu mencionei logo no início deste canal, acho que em março, mas eu vou deixar o link. E depois, portanto, destas três empresas, claramente aquelas em que eu ainda tenho mais confiança do ponto de vista fundamental, uma delas é claramente um proxy, é o caso do Facebook, e eu deixei isso bem claro, mas tanto a CBOE como a CD Projekt Red, eu só não as repito neste episódio porque acho que deve haver alguma diversificação. Porque continuam a ser duas empresas que eu gosto muito à valuation atual. Aproveito para deixar aqui o meu disclaimer, que isto não são recomendações de investimento, isto é apenas a minha opinião. Adicionalmente, também queria voltar a adicionar Interactive Brokers neste vídeo, mas não posso, simplesmente porque às tantas já repeti tantas vezes que acaba por ser repetir mais do mesmo. Já todos vocês ouviram falar em Interactive Brokers e o quanto eu gosto da empresa. E, portanto, acho que devem ter em consideração que, como veem este movimento todo de pessoas a abrir contas em corretoras, eu até tenho um vídeo dedicado a isto, onde existe alguma research da Goldman a comentar sobre o maior número, recorde de aberturas de contas nestas corretoras. Portanto, se quiserem, façam esse research. Eu tenho muito conteúdo no canal. Vejam alguns dos vídeos em que eu menciono o stock, porque eu acho que vale muito a pena dar uma vista de olhos, porque a tendência vai ser para bater máximos históricos. O negócio nunca foi tão bom e ainda não está em máximos históricos. Mas pronto, isso é tudo, está tudo falado em vídeos anteriores, é uma questão de irem ver. Vamos então aos stocks do mês. O primeiro stock do mês, ok? E para não começar por um repetido, porque vai haver um repetido neste episódio, é a Sony. Okay? A minha história com a Sony já vem de muito antes deste canal. Os meus primeiros investimentos na Sony foram em 2017, 2016. Tem sido uma top performer, mas neste momento eu sinto que a devo adicionar porque acho que a valuation ainda está muito baixa, ok? Em linha com o que temos visto às vezes no Japão, mas a valuation está muito baixa, estamos a falar de 13 vezes por um price to earnings de 13. É verdade, é um conglomerado grande, tem muito risco de estrutura, tanto que até houve um investidor, o Loeb, que acumulou uma posição substancial na Sony em 2019, se não me engano, a sugerir uma reestruturação e o spin-off de alguns setores dentro da Sony, nomeadamente os semicondutores. A Sony gera uma grande parte da contribuição operacional do resultado operacional, e da bottom line deriva do gaming, portanto das consolas e dos semicondutores na parte de imagem, portanto os sensores de imagem, os chips de sensores de imagem. A Sony tem cerca de 80% do mercado em tudo o que são smartphone cameras.
Portanto, vende para a Apple, vende para a Samsung, vende para o setor do mobile maioritariamente, mas também são muito utilizadas no setor do autonomous driving, que até agora tem sido relativamente pequeno, mas a tendência é que se continue a expandir. Portanto, claramente a Sony tem uma presença muito forte em eletrónica, ok? E a questão da eletrónica é importante por causa de todas as capacidades de tentar monetizar através da Internet of Things alguns destes equipamentos. Mas, por outro lado, aquilo em que eu me quero focar mais é mesmo no gaming, que é o mais óbvio, não é? Onde aparentemente vamos ter aqui espaço para mais uma geração de consolas, quando se achava que o cloud streaming ia ser basicamente a morte das consolas. Já vimos que isso não é o caso, que podem coexistir as duas, uma mais para jogo offline e outra para níveis mais competitivos e jogar online. Enquanto a velocidade não continuar a melhorar, a consola acaba por ser sempre uma solução superior à do streaming apenas, e até podemos falar aqui em soluções mix, em que parte do jogo é renderizado na consola e outra parte é renderizada na cloud, e portanto não me parece que haja um risco real ainda a que este seja o último ciclo de consolas. Aliás, eu tenho uma entrevista com o Guilherme, um analista da Newzoo. Podem ver também este episódio no link, eu vou deixar algures aqui o link para esse vídeo. E portanto, acho que, lá está, toda a gente conhece a Sony pelas Playstations, a subida tem sido derivada a isso, mas a Sony tem vários negócios, nomeadamente estúdios. Eles tinham uma plataforma similar à da Netflix de streaming que acabaram por fechar, que era o Crackle. Nunca teve grande tração, mas claramente os estúdios de produção de conteúdo valem cada vez mais, principalmente numa altura em que temos a Disney, a Netflix, a Time Warner, todas a competir por conteúdo, por conseguir ter preferência dos consumidores. E, portanto, a Sony está posicionada nessa parte da produção de conteúdo de vídeo, está posicionada na produção de conteúdo de jogos, está posicionada na produção de hardware, está posicionada nos telefones, que tem sido um drag na empresa já há muito tempo, está posicionada nestes imaging sensors, e depois tem uma componente também de banca e depois tem a componente eletrónica. Portanto, é uma estrutura grande, como podem ver, mas nós temos que nos focar na parte da estrutura que tem a maior contribuição operacional. E neste momento eu sinto que todos os olhos estão na Sony por causa do gaming, que há 3 anos atrás ninguém queria saber, mas neste momento acho que toda a gente está a ignorar o Vision, que é o carro que a Sony apresentou, um carro elétrico, com capacidades de autonomous driving, todo equipado, com câmaras, etc, etc, para... Portanto, é um carro... Vocês podem ver, eu vou pôr aqui o vídeo ao lado, e eu acho que é preciso interpretar a coisa de uma certa forma, que é... A Sony não vai produzir carros. Eu acho que o que a Sony vai fazer é... Basicamente, a Sony percebeu que as outras empresas de carros, portanto, as empresas de carro a combustíveis, as Volkswagens, as BMWs, portanto, tudo o que não seja Teslas, NIOs e afins que estão a investir seriamente em smart vehicles, agora vão ter muito trabalho para apanhar as concorrentes. Não é? E esse trabalho para apanhar as concorrentes pode levar muito tempo no que toca à interface, software, hardware específico para autonomous driving, etc, etc, etc. E o que a Sony faz é, já que nós temos alguma da produção de hardware necessário para este autonomous driving, e temos, no caso dos imaging sensors da Sony, e já agora temos também a capacidade de fazer bons interfaces e temos muita experiência com a eletrónica, vamos criar aqui um protótipo de um carro e mostrar às outras empresas de automóveis que nós podemos arranjar uma solução e que nós, Sony, podemos dar uma solução para esta revolução, entre aspas, que vai acontecer na indústria dos veículos. E atenção, não estou a falar da revolução elétrica só e do passar completamente as frotas para o elétrico. Não, estou a falar dos veículos smart. Eu acho que é daí que vai derivar os recurring revenues, e dos recurring revenues é que nós podemos justificar algumas valuations que vemos neste momento no mercado. Portanto, eu acho que vocês devem dar uma vista de olhos na Sony. Acho que este posicionamento estratégico no mercado do autonomous driving e dos smart vehicles ainda está a ser pouco falado, e assim que as notícias explodirem, um price to earnings de 13 muito rapidamente começa a expandir, principalmente numa altura em que os Estados Unidos vêm para zero e os mercados de capitais japoneses acabam por nivelar, finalmente, ao final de 20 ou 30 anos, acabam por nivelar as taxas de juros de referência com o resto do mundo. Porque, bem sabemos, eles foram os primeiros a aproximarem-se da taxa de juros a 0%,
Entretanto, tivemos a Europa a aproximar-se em 2014, 2014 comunicou, 2015 aproximou-se do zero, e agora os Estados Unidos, não é? Portanto, o meu ponto é, o Japão começa mais uma vez a nivelar em termos de atratividade, e nesse sentido eu acho que este tipo de stocks podem então começar a acordar, tal como nós vemos o mercado japonês a acordar e finalmente a começar a ter performance em linha com aquilo que temos visto na Europa e no Japão desde 2014. Não é? Aliás, nos Estados Unidos até desde 2008. Portanto, eu quero fazer depois um vídeo apenas só sobre a Sony. O Loeb tem uma carta interessante para a gestão, mas pronto, ficam por aqui. Já nos estamos a alongar muito neste stock. Vamos continuar. O segundo stock já foi mencionado aqui há algum tempo, acho que só foi mencionado uma vez, foi a Autodesk. Okay? Eu tenho que voltar a frisar que a importância da Autodesk nesta revolução elétrica e nestes estímulos que vão chegar para acordar a economia outra vez deste caos económico que o Covid causou, e nós já vemos isto, parte da grande dinâmica para começar a reconstruir a economia outra vez, é claramente a sustentabilidade energética e redução de CO2. E acho que há muito foco na questão dos veículos e da redução de CO2 no mercado dos veículos, mas ao mesmo tempo as pessoas esquecem-se que uma grande parte das emissões deriva do facto de nós temos, por exemplo, que aquecer as nossas casas, temos, por exemplo, gastado demasiada eletricidade em luzes e afins porque a exposição solar é relativamente má, e muito desta energia que nós usamos é gerada em centrais energéticas que efetivamente funcionam como grandes geradores, não é? Basicamente eles queimam gasolina ou usam gasolina para gerar eletricidade. Okay? Portanto, efetivamente, o CO2 e a emissão de CO2 continua lá. Portanto, há muito trabalho do ponto de vista da sustentabilidade energética que tem que ser feita também noutros setores e não só nesta questão dos veículos elétricos. E nesse sentido, acho que vai haver muito investimento direcionado para o setor da construção. Okay? E foi nesse sentido também que eu me lembrei que quando nós falamos de construção, bem, quem é que pode ganhar com isto? Assumindo que a questão da inflação nos preços dos commodities e nos materiais pode ser relativamente controlada, vai ter que existir, bem, mesmo que não seja, materiais alternativos, a Autodesk é expert nisso, mas mesmo que isso não aconteça, eu acho que o posicionamento deverá ser feito numa indústria com escala. Portanto, eu não me quero posicionar agora no setor de commodities. Onde é que eu me quero posicionar na cadeia de valor da construção? Não é? Quero-me focar nos builders, quero-me focar no setor da arquitetura, quero-me focar nos materiais, na transformação de materiais, no assembly. Onde é que eu me quero focar? Na venda, nos fundos imobiliários? Onde é que eu me quero focar aqui? Não é? Bem, eu acho que aquilo que está a ter menos exposição mediática e que pode ter mais escala na eventualidade de uma expansão brutal, até porque isto tem que ser, lá está, isto é a chave para nós conseguirmos sair da situação em que estamos, tentar dar o boost à economia com esta questão da construção sustentável e da reabilitação de edifícios. Eu acho que a Autodesk é das empresas mais bem posicionadas do ponto de vista das economias de escala para beneficiar desta situação. Eu vou deixar o link para o meu primeiro vídeo da Autodesk. A ideia é praticamente a mesma e, portanto, recomendo que deem uma vista de olhos e que tirem as vossas conclusões, sendo que eu acabo por mencionar aqui, só para terminar, que a Autodesk tinha, tal como a Adobe, licenças vitalícias. Licenças vitalistas estas que tinham a grande receita na altura em que vendiam estas licenças vitalícias, mas que mais tarde acabava por ser um drag, porque a empresa tinha de continuar a ter pessoas a trabalhar, a prestar suporte e os clientes já não pagavam mais. Portanto, no curto prazo eu percebo, mas na altura em que eles faziam isto era também porque não havia grande acesso à internet para updates, não havia grandes formas de fazer os downloads, ou porque não havia velocidade para fazer o download de programas com tanto peso na internet, não era uma forma viável, portanto tinha que ser vendido em CD e, portanto, nós vimos isto a acontecer em várias indústrias. Vimos isto no gaming, vimos isto no setor de software, vimos isto com o Windows, com a Adobe, com a Autodesk, sendo que a Autodesk está a ser a empresa que está a demorar mais tempo a ter esta transição, mas é uma questão de tempo. Eles próprios falam na estratégia de monetizar os utilizadores que não estão a pagar, portanto, os non-compliant users. É uma questão de tempo até estes utilizadores começarem a pagar. Neste momento a Autodesk está interessada que as pessoas usem, que as pessoas sejam formadas no software, porque essa formação
não é algo que simplesmente se possa mudar daqui a 5 anos. Portanto, se daqui a 5 anos as regras de propriedade intelectual apertarem, tal como nós vimos na Europa apertar no que toca a filmes e afins, porque, como vocês sabem, os acessos aos Tugaflix e este tipo de serviços piratas online para ver filmes caiu a pique nos últimos anos, em parte porque houve aqui um aperto forte por parte das autoridades em controlar a propriedade intelectual. A mesma coisa vimos com a Adobe, com a Autodesk, e é uma questão de tempo até todas estas empresas que usam a Autodesk serem pressionadas e que o controle aumente substancialmente para que sejam pressionadas a alterar para o modelo compliant, ou seja, comecem a pagar a Autodesk. E eu acho que é efetivamente nessa altura que nós podemos ver um escalar brutal, não só do ponto de vista da bottom line, porque temos efetivamente, acho que são cerca de 7 ou 12 milhões de non-compliant users, agora não me lembro exatamente do valor, mas ao mesmo tempo temos uma expansão da indústria, temos cada vez mais pessoas a utilizar. As aplicações são cada vez maiores, não só no setor da construção, mas claramente a Autodesk está-se a focar muito no setor da construção. Dei uma vista de olhos, também é uma empresa que só por si podia ter um vídeo quase só para ela. Acho que vale a pena dar uma vista de olhos, porque é uma das empresas que eu gosto mais a entrar neste plano de recuperação Covid, se as coisas efetivamente se mantêm em linha. Agora, parece-me que é uma empresa super sólida. Acho que há coisas, pronto, não é perfeita. O plano de compensação, se calhar, stock-based compensation, se calhar um bocadinho alto demais para aquilo que nós, investidores, gostaríamos que fosse. Mas, de qualquer das maneiras, faz parte de um programa de retenção de talento da empresa e isso também é um fator extremamente importante nestas tecnológicas, reter o talento para garantir que a empresa continue a andar para frente. O terceiro e último pique, e este pique veio um bocadinho antes do tempo, eu não o queria dar já, estava à espera do annual meeting, mas lá está, para também dar alguma diversidade a este episódio de stocks do mês, é a Advanced Micro Devices, a AMD. A AMD é um stock que eu sigo desde 2015, 2014. Na altura a empresa estava praticamente falida. O nicho do gaming estava a ser dominado pela Nvidia e mesmo a Nvidia não estava nas melhores condições. Neste momento, com as aplicações em análise de dados, o crescimento da Big Data, da Internet of Things, portanto, quanto mais dados existem e a computação que é necessária para renderizar, transformar, analisar dados, acaba por... Portanto, as necessidades de processamento crescem a pique e essas duas empresas acabam por ser a chave do crescimento do setor. Atenção que a AMD e a Nvidia são empresas que desenham a estrutura dos chips e depois elas são produzidas em empresas como, por exemplo, a Taiwan Semicondutors. A AMD chegou a ser dona da Global Foundries, que acho que, entretanto, fez spin-off já há uns anos, portanto, eu lembro-me disto já desde 2017. Portanto, isto para dizer o quê? Não confundir as fases da cadeia de valor, quem produz os chips e quem desenha os chips. A AMD e a Nvidia estão extremamente bem posicionadas. Eu gosto mais da AMD, acho que vai haver uma convergência entre a AMD e a Nvidia em termos de market cap. Apesar de achar que as duas têm um futuro promissor, simplesmente identifiquei aqui que muito provavelmente existe aqui alguma jogada de compensação da gestão. Eu já vi isto acontecer várias vezes. Acho que está a acontecer uma coisa similar ao que aconteceu com a Nvidia em 2018, em que o CEO, basicamente, a Nvidia estava a crescer a uma velocidade substancial. De repente teve uma quebra brutal porque disseram que todas as vendas para data centers acabaram por acalmar. As empresas já tinham os seus GPUs nos data centers e, portanto, não estavam a fazer mais encomendas ou não se esperava que as encomendas continuassem ao ritmo. A Nvidia teve imenso stock, o stock caiu cerca de 50%, fixou-se o pacote de compensação do CEO e agora a Nvidia está 3 ou 4 vezes mais alto do que estava na altura e o CEO ganha um balúrdio de dinheiro em compensação. Eu acho que pode estar a acontecer um bocadinho a mesma coisa neste momento com a AMD e com a Nvidia. O que me leva a dizer isto é parte das expectativas associadas a cripto. Eu acho que este boom destas duas empresas vai ter que continuar, nem que seja para seguir parcialmente a sustentabilidade e a forma como as cripto vieram para ficar. Portanto, enquanto isso for o caso, a procura por estes chips vai continuar a disparar. E, por outro, é efetivamente a dinâmica do Internet of Things. Se nós efetivamente precisarmos de ter computação em todos os carros, quisermos os smart vehicles, smart TVs, smart frigoríficos, smart torradeiras, estou a brincar, tem que haver sempre uma componente de computação alocada a este tipo de devices, de hardware, e muitos deles, se for efetivamente necessário alguma computação mais pesada,
é necessário os chips destas empresas. Nós sabemos que neste momento existem várias empresas de automóveis paradas, com as produções paradas, incluindo a Tesla, a Ford, etc., porque não há chips. Ou seja, imaginem o que é parar uma linha de produção. A Auto Europa está parada em Portugal porque não há chips. Portanto, vemos a dependência do negócio que há 6 anos atrás era completamente marginal. A AMD valia cerca de 1.000 milhões, estava à beira da falência. Aliás, eles estavam em falência técnica, com capitais próprios muito negativos, e de repente passam de 1 bi para 100 bis em cerca de 5 anos. Não é? Agora, eu acho que ainda há muito espaço para continuar a crescer, a valuation não está muito esticada, e se metermos em cima disto a componente que os bancos centrais continuam a dar a entender que vão continuar relativamente eased, não é? Vamos ver claramente, na minha opinião, uma expansão de múltiplos, e acho que quem tiver calma e aguentar a volatilidade que pode vir a curto prazo, se efetivamente a inflação não dispara a pique, estes stocks têm todos os caminhos, do ponto de vista fundamental, para continuar a crescer. Pode haver ali algumas disrupções na cadeia de valor, como temos visto recentemente. A AMD foi uma das empresas que assinou uma carta enviada ao Biden com a Intel e com mais algumas empresas no setor dos semicondutores. Bem sei que a Qualcomm e a Nvidia não estavam na lista, nem a Taiwan Semicondutores, como é óbvio, porque não tem a produção, ou não tem grande parte da produção nos Estados Unidos. Portanto, claramente pode haver aqui alguma importância estratégica associada aos chips, e daí a questão de tentar realocar a cadeia de valor para os Estados Unidos, mas continuo a achar que a procura é de tal ordem grande e o número de players é tão residual que é um setor e uma empresa a que devemos estar expostos. Eu acho que esta quebra neste momento nestes stocks, ou esta pausa, tem uma razão menos convencional para isso, neste caso a compensação da gestão, porque podem, não é? E pronto, basicamente estes são os 3 stocks do mês. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem os vossos comentários sobre aquilo que vocês pensam. Lembrem-se, eu aqui não faço uma análise extremamente a fundo do ponto de vista quantitativo, porque isso todos nós temos acesso. Vão ao Yahoo Finance, vão ao Morningstar, vão à plataforma da IB. Todos nós conseguimos fazer múltiplos, conseguimos fazer discounted cash flows, conseguimos fazer os nossos modelos, aplicar as nossas expectativas. Mas eu acho que, em cima de tudo, o que é preciso é perceber a história. Não é? O que é que o mercado está a ver, o que é que o mercado não está a ver. Porque é que eu acho que isto pode acontecer? Eu dei-vos aquilo que eu acho que o mercado pode estar a não ver. Aliás, nestes 3 toques falei de pelo menos 3 perspectivas que não se fala recorrentemente nas notícias, não é? Nos mídias, e como é que essa visão, essa perspectiva estratégica do negócio da empresa pode mudar a forma como o mercado avalia a ação. Okay? E há vários exemplos disto no passado. Por exemplo, um exemplo muito rápido só para terminar, a Sony estava com expansão de resultados e um crescimento brutal em resultado líquido no início de 2018, ok? No entanto, as ações começaram a cair do nada, ok? E estávamos a falar de um price to earnings de 8. Porquê? Bem, agora é fácil. É que nem sequer não é questão de ser fácil. Na altura as pessoas olhavam e diziam, não percebo, vem uma consola, vem aí, não sei o quê, a empresa está a 8 vezes earnings, o mercado está todo a subir, aquilo está a cair, tem problemas de estrutura, os telefones não estão a ter uma boa performance, etc. O CEO saiu, trocou pelo CFO, foi para chairman. Bem, era preciso perceber, era que a grande ameaça era o cloud streaming. Okay? Tanto que foi exatamente por isso que a Google, quando anunciou o Stadia, foi o ponto de inflexão para a Sony começar a subir. Portanto, o que eu quero dizer com isto é tudo o que são análises quantitativas são importantes, porque faz parte de tentar perceber onde é que está o value da questão, não é? Mas há toda a componente que é a forma como olhamos para o negócio, a perspectiva no negócio, a perspectiva estratégica do negócio, onde é que se enquadra na nossa visão macro, não é? Porque tudo o que eu acabei de fazer aqui enquadra-se numa visão macro. Okay? Enquadra-se de uma forma como a indústria entra no quadro do mundo nos próximos anos. A valuation é uma coisa que é pública a toda a gente. Existem milhares de milhões de euros de transações todos os dias nestas empresas e não podemos achar que todos nós somos naivos. Okay? Tal como era o que eu dizia da Tesla. Quer dizer, se está aquele valor, há de haver alguma justificação. Bem, qualquer pessoa há uns anos olhava para a Tesla, olhava para a valuation e dizia, bem, eu tirei o meu primeiro e segundo ano de contabilidade na universidade e isto claramente é uma bolha. Pronto, olha, vê-se a bolha, não é? Claramente o problema ali eram riscos de ir à falência, risco de não ter acesso a crédito, ok? Tanto que eu já falei nisto numa entrevista e tudo aqui no YouTube, que foi
O grande viragem da Tesla foi quando a Christine Lagarde começou a mostrar um suporte brutal e a integração da questão da energia elétrica e das energias sustentáveis no plano estratégico europeu. Okay? No plano estratégico do Banco Central Europeu. Portanto, nós temos que perceber qual é que é o driver e o que é que o stock está a refletir. Okay? Porque é com base nisso, o stock está a refletir, está a ter uma reação a algo e é com base nesse algo que nós temos que agir. Não é? Pronto. Engraçado que foi no último relatório da Autodesk, acho que foi o último, a reação foi relativamente negativa aos números, mas quando houve uma pergunta sobre o pacote de vários trilhões nos Estados Unidos para um boost da infraestrutura, quando um dos analistas fez esta pergunta, o mercado reage em after hours e começa a recuperar e acaba mesmo no verde. Portanto, pensem um bocadinho sobre isto, considerem dar uma vista de olhos nestes stocks. Já tenho os próximos stocks para o próximo mês. Bem, mas considerem subscrever e vemo-nos no próximo vídeo.